investimentos ou aforamentos, Então, agregações de pesquisar. O esporte, a origem, afetos, que pode condicionar também a edifícios e a maneira de adjuntar, aderir, fazeres entre vias eferentes, coloca uma capacidade, né, experimental, comportamental, educacional, reações que vêm a caracterizar esses meios atitudinais, conceituais, procedimentais, fenômenos que ocorrem diante das características cognitivas de cada aluno. Coloca cognitiva, mas com um corpo e as suas maneiras duelistas em cada pessoa peculiar, singular, as características conotativas, as tendências, impulsos, as abordagens, impulsos, modelos, impulsos que integram a afetividade. Eu já falei vários autores aqui que colocam até o nome William Morgan, 1895. Tem um William aqui, também ligado, William Zucayan. Yuan, só pronunciar o Yuan aqui. No final vocês vão entender quem é, 1980. Modelos de aprendizado. Então, tem vários elementos que são fenomenais. Por exemplo, o Richard McGill, vai colocar efeitos que são fisiológicos. O aprendizado é um efeito fisiológico. O aprendizado é um efeito. O enfeite é o quê? É algo que você venha fazer conjunto de ações e funções, que venha a haver reações, que vai conduzir, que venha a expandir uma expressão corporal ligada ao afeto, que possa muitas vezes colocar a empatia ou a apatia. A palavra transcendência, é que nós vimos ali, eles fazendo um modelo de aprendizado entre jogos imitativos, consignados ao Piaget e algumas atividades que vai ensinar o agachamento total. Lógico que se eu fazia uma atividade de movimentos imitativos, como a rã, ou seja, como um tipo de sapo, aí as posições que vai fazendo essas atividades lá, é bom sempre ter a pessoa lá, muitas vezes não é questão de... Mas a maioria das questões, mesmo parece que aonde eu trabalhei parecia o Texas, uma complexidade muito grande. Nós temos que falar que é o que é bom nas questões onde nós trabalhamos e as pesquisas investigativas. Mas a nossa movimentação que nós fazemos desde novo ainda coloca estereótipos e papéis sociais, sexuais que acontecem diariamente, o que nós fazemos pelo movimento. Okay? Há ainda esse distúrbio ligado ao senso comum e bom senso, que nos coloca o campo egoístico, né, de isolamento, tipo de escolas que não quer ouvir sim ou não, nem um sim, nem um não. Não quer dialogar entre essas maneiras que coloca a pessoa a se destacar ou entrar no local de uma terapia que ocorre essa sessão, né? Coloca sessão de treinamento ou frequência de treinamento, que esse aforamento que coloca um incentivo que venha cultivar terrenos destinados à edificação feita pela propriedade. Esse aforamento coloca pessoas, um pagamento de uma pensão, um fórum anual, ou um caráter perpétuo, que venha resgatar, ou seja, o foreiro, que é após 20 anos, pegou o seu direito, ou seja, o próprio pai vai investir na iniciação esportiva, o próprio pai e a mãe. Ah, mas a minha filha o futsal não vai dar, eu quero ela na natação, eu quero ir no balé. Então o balé foi criado pelo homem. Aí ocorre efeitos, hipóteses, hipotetizando e criterizando fatores de pesquisa. Quando você vai fazendo as pesquisas, esse aforamento de pesquisas, parece que é 10 anos, 1 ano, 3 anos, e fica algo eterno, assim, modo de dizer. Não quero dizer que o Senega dialogou ligado à aeronáutica ou às forças
navais, mas houve vários naufrágios que possam colocar fato importante. Lógico que pessoas de 2, 3 anos já são doutores nos campos consecutivos. Então, nos coloca a deixar, lógico, quando eu falar a palavra aforamento, nós lembramos de feudalismo, de proprietariado, servo, escravo. Você lembra de colônias históricas, a deteriorização natural, prédio aforado, a ausência de pagamento de pensões, ou seja, essas maneiras de causas que vai haver uma extinção de aforamento. Ok? Então, o aforamento é o que? O domínio. São domínio útil de terras não cultivadas, né? Ou terrenos destinados à edificação. Então, é lógico que tem vários movimentos sem terra. Então, ali tem que ter o quê? Uma pessoa que possa ter uma proficiência arquitetada ou arqueológica para relacionar. Eu vou comprar uma terra e vai ter o quê? O campo de mobilidade e imóveis que vão relacionar o quê? Ali você vai colocar a casa, um sítio, uma fazenda. Então, são agências. Essas agências são culturais. Ali a agência vai colocar, inativar fatores de ordens úteis para colocar uma instituição, instrumentos preciosos, nesse campo ágil que relacionam o próprio corpo que eu estudo. Então a palavra ágil significa o que no italiano? Ágil. Embora o ágil, ao meu ver, eu lembro de um carro que tinha um nome parecido, ágil. E é italiano mesmo. Então o que? Ágil. Não é Roberto Baggio, não. Ágil. Ajuingere. Né? Acrescentar. Ajungere. Ajungere. Igual acrescentar e aumentar. Ágil. Ou seja, então se vai acrescentar, vai aumentar porque você treinou. Se você é ágil, você vai acrescentar algo que você tem já de um dom, um talento, alguma capacidade genética. E essa capacidade genética vai expor o campo ambiental, esses valores. Então, se eu tenho um terreno, que são os elementos que o próprio Aristóteles fala, o fogo, a água, a terra. Então, eu vou fazer um investimento no campo de colocar, não como grosseiro, que o meu corpo é um equipamento, é um instrumento que eu possa administrar, que vai resultar trocas, valores, por outras maneiras que venham a ser simultâneas a longo prazo. Eu estava vendo um programa aí falando de uma maneira de tipo de uma esteira que ela está de sucesso aí. Não falando do ventilômetro, não. Isso está arcaico, né? Mas o arcaico para nós é pós-moderno. Vai depender do local onde está inserido quem está falando esse discurso. Ali colocou longevidade. Você colocou um campo longínquo e leviandade. Nós temos que ter uma leviandade mesmo. Eu entendi porque a longo prazo, para conseguirmos chegar a longo prazo, 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, nós vamos ter uma grandeza muito grande, porque o ser humano não tem essa paciência, ligado? Essa maneira que relaciona lucros, porque a palavra ágil vem de agiota, e também agiota vem de, ou seja, maneiras que são degradantes, que venha também colocar a vida comunitária, a agiotagem, que relaciona a agiotagem, no sentido amplo, é a especulação sobre fundos públicos, ações, títulos, créditos, que eu não deixo de sair do contexto e texto que eu estou falando, que venha falar de dados, bancos, essas especulação é questão de observação, se invadir um local que é privado ou público. Mas também a especulação ela pode ser ilícita, que a especulação lícita é um meio de pesquisa. Você quer envolver só em questão de pesquisa e mostrar os cenários de aproveitamento situacionais. E vem emprestar em juros, duplicatas, contratos, cotas, que eu já falei o Mill, né, o autor Mill, que ele fala ali em questões de, ou seja, princípios básicos de economia, livro bom, né, tem um Rocha, né, Introdução à Economia. Ok? Então, tem um Cunha também, outros autores que vêm agregar, latim, agregar, formar, né? Algo formato, que vai colocar a maneira de adjetivo ou também de advertência para junto, ou gerar um conjunto de reunião, né? Agregar, um conjunto de reunião que vai agregar
várias pessoas, agregar algo em espécie, algo